Bom dia, 91. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo capítulo do módulo 1 da apostila de vocês. A gente vai falar um pouco sobre Era Vargas, beleza? Vamos fazer aquele mesmo esquema que eu sempre falo para vocês das 4 perguntas. Respondendo essas 4 perguntas, a gente consegue fechar o conteúdo: onde, quando, como e por quê. Beleza? Então, vamos lá. Esqueminha, vou botar aqui na frente do telefone. Se tiver algum problema, a imagem não ficar boa na hora de você pegar para poder anotar no seu caderno, me manda um e-mail que eu tiro uma foto e mando para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Foi? Então vamos lá. Essas 3 primeiras perguntas são as mais fáceis da gente falar. A gente vai falar do onde, do como e do porquê. Onde, quando e porquê. O como a gente vai fracionar ele nos vídeos seguintes, porque são a explicação de como esse processo aconteceu, como se deu esse processo do período de governo de Vargas, beleza? Então, vamos lá. Onde aconteceu? Aqui no Brasil, beleza? A gente está falando aí história do Brasil, momento BR. Quando aconteceu? Aconteceu em um período bem específico, porque a gente está falando de períodos de governo de presidência, beleza? Então, o governo Vargas, essa era Vargas, ela vai iniciar em 1930 e vai durar até 1945. Sim, são 15 anos de período de era Vargas, beleza? Por que que isso aconteceu? Vamos lá. Primeira coisa que acontece, como eu coloquei lá no resuminho de vocês. Vai haver, logo no começo, vai haver um descontentamento entre os industriais e a oligarquia cafeeira no Brasil. Como assim, Karen? Eu vou ter um incentivo à industrialização, mas esse incentivo não vai ser suficiente para que esses industriais se sintam confortáveis em investir aqui no Brasil. Por quê? A maioria dos privilégios eram todos favorecidos à oligarquia cafeeira. Haja visto que a gente estava passando pelo processo de governo de República do Café com Leite, lembra? Eu tinha, em parte, o governo, uma hora governava um representante de São Paulo, outra hora governava um representante de Minas Gerais. Isso, todos eles eram agricultores, todos eles eram do ramo de agroexportação. Então, esses industriais não estavam se sentindo representados dentro da política brasileira, dentro do modo de governo brasileiro. E, por isso, não estavam se sentindo nem confortáveis, nem favorecidos em apoiar o governo que estava acontecendo na época. Eles não estavam satisfeitos. Eles queriam mais privilégios, isenção fiscal, entre outras coisas, para conseguir iniciar a indústria e ela se manter a longo prazo. Segunda coisa que eu coloquei para vocês: a população estava demandando maior participação na política. Como assim maior participação da política? Antes, apenas um determinado grupo poderia votar durante as eleições. Já melhorou muito, né? Porque na Constituição anterior a essa, na Constituição onde o Brasil ainda era império, somente as pessoas muito abastadas podiam votar. Mas mesmo assim, com essa nova Constituição, uma grande parcela da população ficou de fora, como analfabetos, mulheres. Mulher não votava, né? Tinha muita gente que não conseguia votar e não tinha acesso. E outra, para piorar a situação, o voto ele era aberto, o que facilitava e muito a questão do voto de cabresto. Aí os coronéis, os grandes políticos, os grandes donos de terra e donos também de muitas pessoas, porque eram eles que pagavam os salários, eles acabavam controlando a política. Você ia lá e tinha que votar no candidato do coronel da cidade onde você mora, senão quando você saísse da zona eleitoral você era linchado. Porque eles sabiam, tinha lá os funcionários do coronel, e quando você saía da zona eleitoral eles estavam lá te esperando com um porrete na mão para literalmente te moer de pancada. Então as pessoas elas eram eleitoras por medo, não por opção. Beleza? Tranquilo? Isso era um outro problema. Outro problema era a crítica que as pessoas que estavam aqui no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, faziam ao regime estritamente agroexportador do Brasil. Como assim, Karen?
O Brasil ele era majoritariamente agroexportador e a nossa indústria era tão tímida que ela mal e porcamente acomodava toda a nossa demanda industrial. Tanto que a maioria dos produtos industrializados a gente tinha que comprar de fora, porque a gente não dava conta de produzir. E produtos que eram essenciais, como por exemplo o aço. A gente tinha que comprar, se eu não me engano, a gente comprava da Inglaterra e era muito, muito caro, porque primeiro, o frete era extremamente caro, né? Vem de navio atravessando o oceano. E segundo, por ser um produto importado, o encarecia mais ainda por conta da alfândega. E aí, a vaca ia pro brejo com as quatro patas e você não conseguia mais ter um produto industrializado por um valor acessível. Beleza? Outra coisa que vai acontecer aí vai ser a nossa linda e maravilhosa crise de 1929. A gente estuda separado, a gente pensa que não vai acontecer nada, acontece só nos Estados Unidos e não vai afetar o resto do mundo. Ledo engano. A crise de 1929 ela acontece nos Estados Unidos, mas ela afeta o mundo inteiro. Porque os Estados Unidos eles eram exportadores e eles eram compradores de muita gente. E aí, quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos entra em colapso, quando ela quebra, ela vai levar junto todo mundo que é o seu vendedor, que é o seu comprador. O comprador até sofre menos. Agora, quando é o seu vendedor, você deixou de vender para o camarada, você vai vender para quem aquilo que você produzia para ele? Esse era o grande problema. E o Brasil era um grande exportador de café para os Estados Unidos. Cerca de 30% a 40% da produção brasileira ia destinada exclusivamente para os Estados Unidos. Pode não parecer, mas isso é muita coisa. A gente está falando de toneladas de café. E aí, com a crise de 29, esse café ficou parado e foi sendo somente acumulado nos grandes armazéns daqui da capital. A capital era aqui, tá? A capital era aqui no Rio. E aí? E agora, Mr. M, como é que eu faço? O café não vai deixar de ser produzido, né? Porque a plantinha lá não tá sabendo que tá rolando crise, que os Estados Unidos parou de comprar o café da gente. Ela produz café e ponto. O que você faz com esse café que está sobrando? Você tem duas alternativas. Ou você vai ter que baratear o preço do café para você poder vender em maior quantidade, ou você vai estipular o que aconteceu aqui no período de Vargas das cotas de sacrifício, onde todos os cafeicultores tinham que literalmente descartar parte da sua produção. A maioria delas era queimada ou então era descartada na Baía de Guanabara. Pois é. Vamos lá. O período de Era Vargas, né, que a gente chama de Era Vargas, esses 15 anos, ele é dividido em 3 períodos menores. Beleza? O primeiro período é o que a gente chama de governo provisório, porque essa Constituição anterior a 1930, ela não consegue mais comportar as demandas que o Brasil tem em relação a uma necessidade político-econômica e social. Ela não abarca mais, beleza? Então eu preciso fazer uma nova Constituição, e a gente já percebeu que uma Constituição não surge da noite para o dia quando você estala o dedo. Isso leva tempo. Então, do período entre a suspensão da Constituição anterior e a elaboração e a aprovação da Constituição nova, a gente vai chamar de governo provisório, que é um governo que temporariamente está com a sua Constituição suspensa e não tem outra para botar no lugar. Beleza? Esse período vai de 1930 até 1934. Beleza? Logo depois, em 34, eu tenho a aprovação da Constituição, graças ao Senhor Jesus. Eu vou ter aí o período de governo constitucional, onde eu tenho uma Constituição que dá a regra do parquinho, do que o camarada tem que fazer. Beleza? Esse período vai de 1934 até 1937. Ok? E o outro período é o período de Estado Novo, ou em alguns livros didáticos também é conhecido como período de ditadura, tá? Governo ditatorial. Por quê? De 1937 até 1945, Vargas vai governar através de uma única eleição indireta, que ele foi eleito indiretamente em 37, e dali em diante, todas as eleições são suspensas. Então, de 37 a 45, a gente não tem votação. As pessoas não vão para as urnas para eleger o seu presidente, para eleger o seu governante, e Vargas se mantém no poder mesmo sem ter sido eleito pela população. Beleza? Esse é o período de Estado Novo. Então vamos lá, de novo.
Governo provisório, 1930 a 1934. Governo constitucional, 34 a 37. Estado novo ou governo ditatorial, 37 a 45. Tranquilo? Nos próximos vídeos eu vou tentar colocar dentro desses 10 minutos, para não ficar muito longo, cada período um certinho em cada vídeo, que aí fica mais fácil a gente poder estudar, beleza? Até daqui a pouco.